Olá, olá, boa tarde a todos presentes. Agradeço primeiramente a disponibilidade da professora doutora Cássia Pires, convidada especial deste projeto de internacionalização, levando conhecimento internacional e formação para nossos alunos no Brasil nesse momento de pandemia. Seja muito bem-vinda, professora doutora Cássia Pires. Boa tarde, obrigada. Vocês estão me vendo? Porque eu não estou. Aí eu queria saber se tá tudo bem aí para vocês. Estamos vendo normalmente aí, tá excelente. Ah, Gostaria só ótimo. de já É porque fazer para a mim a minha divulgação, tela tá pessoas. preta, mas não tem problema. Bom, primeiramente eu Eu quero não, agradecer o convite, tá? Obrigada, Kleber, ao IF Paraná, ao Centro Acadêmico Rinaldo Farai, aqui da UFMA. Obrigada a todos pelo convite. Fico muito honrada de poder participar desse momento com vocês. bem, muito legal. Nós também ficamos muito felizes com a sua presença. Antes de nós iniciarmos, preciso que vocês chamem mais pessoas, avisem dessa live. Cada um pega o aviãozinho aqui do lado e manda para uns 10 colegas, amigos, tá bom? Também informo que o coraçãozinho não está sendo cobrado, então manda coração para a professora Cássia Pires, como forma de agradecimento por toda essa disponibilidade. E hoje nós temos um assunto muito interessante, muito legal para a gente compartilhar, que está relacionado com a formação parte da tese do doutorado da professora Cássia Pires, que ela fez em Lisboa, onde nós vamos ter a temática de hoje: espaço urbano, criação artística, interpelação pedagógica em Lisboa. Bem, professora, para a gente iniciar já diretamente ao assunto, só vou pedir para você fazer uma apresentação que também agradecer o Vinícius Maranhão, que foi uma das pessoas que conseguiu essa intermediação. Obrigado, Vinícius. Gostaria que a professora apresentasse rapidamente o seu currículo, a sua formação, onde trabalha, para que todos estejam na mesma página, conhecendo também um pouco mais sobre a sua história. Tá joia. Bom, meu nome é Cássia Pires, né? Eu sou formada pela Universidade Federal do Maranhão no curso de Educação Artística com habilitação em Artes Cênicas. Fiz mestrado no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E fiz recentemente o doutoramento em artes performativas na Universidade de Lisboa, né? Tanto na minha graduação, quanto no meu mestrado, quanto no doutorado, minha linha de pesquisa sempre foi a mesma, que é a performance, no âmbito cultural e no âmbito artístico. Além disso, eu sou sócia fundadora da Bluey Produções. Gente, eu estou um pouco assim travando, eu não sei se para vocês está tudo tranquilo, aí eu fico achando que eu não estou sendo escutada, porque está um pouco travando para mim. Está tudo bem para vocês? Ele deu uma travadinha bem de leve, mas dá para entender perfeitamente tudo, professor. Pronto, então ótimo. Pois atualmente eu sou professora do Departamento de Artes Cênicas e chefe do departamento também do curso de teatro da Universidade Federal do Maranhão. Faço parte né, como eu falei, sou sócia fundadora da Bluey Produções Artísticas, que é um grupo que eu tanto dirijo como atuo enquanto diretora, performer e atriz. E recentemente fundamos o NEP, que é o Núcleo de Estudos e Práticas da Performance, né, que eu queria agradecer aos meus queridos colaboradores desse grupo que está surgindo agora, que é o João Manuel, a Gatanja, a Carla Morinho, o Davi Lopes, Jefferson Marinho, Matheus Valdez, Patrícia Arantes, Suzana Pinheiro e o Wilka Salles, né? A gente está nessa turminha agora iniciando, oficializando esse grupo, que vai ser parceria aí com a UFMA e também com a Bluey. É isso. Fantástico, uma história muito linda, uma história com bastante participação, e eu vejo também que tem muitos alunos no processo de inscrição. Quem é aluno aí da professora, dá uma marcada no coração aí. Lembro todos vocês que qualquer dúvida, às vezes você manda aqui, não consigo ver todos os comentários, eu estou aberto aqui no computador o meu perfil pessoal, que é @KleberSerafim.
você manda por aqui, que daí eu vou fazendo análise das perguntas, se elas já não estão na sequência do nosso bate-papo aqui. E também, para depois, está aqui o link aqui embaixo, você veja o link onde ficará salvo, porque às vezes caiu a tua internet, perdeu o comecinho, perdeu algum momento, ele vai ficar todo ele salvo no YouTube. Entra ali no canal Educação Kleber Serafim, que amanhã, quando eu acabar de postar e editar o vídeo, você já vai poder receber ele em primeira mão. Bem, professora, vamos começar então sobre o nosso assunto, que muitos estão aqui exatamente por causa disso, para a gente entender um pouco mais sobre como que iniciou essa sua pesquisa, para você contar um pouquinho dos primórdios dessa tua pesquisa na área de arte. Tá, joia. Bom, eu fui para Portugal para fazer o doutoramento em artes e eu já sabia que o curso era um curso novo na época que eu fui em 2014, né? E era um curso que só tinha 3 anos de vida, era um curso assim que ainda estava, digamos, em experimentações, né? Esse curso de artes performativas é um curso que era muito legal porque envolvia tanto alunos de teatro, de cinema, de artes visuais, de fotografia. Então, ele vinha com todas, digamos, as mídias e as linguagens artísticas, né? Fora gente da literatura, da história também, que ingressaram no curso. E a gente já sabia que a gente tinha que fazer uma obra artística, né? Então, o curso, ele surge com esse intuito de que o pesquisador ele possa construir uma obra artística para poder endossar o seu discurso na pesquisa. E aí eu fui com um projeto, que era a formação de um grupo, fazer um trabalho, historicamente os meus trabalhos, né? Tanto no Abluí, o grupo de teatro que eu mencionei, tanto dentro da universidade, eu sempre parti muito dessa questão do espaço, né? Então eu construí uma proposta de um projeto para trabalhar essa ideia do espaço. Mas o que aconteceu? Na chegada em Portugal, cultura diferente, país, né? Dificuldade da doação das pessoas. Eu acostumada aqui no Brasil com meu grupo de teatro, e você tem dificuldade, as pessoas são mais fechadas, né? Os europeus são bem mais fechados do que nós brasileiros nessa recepção. Então eu tive uma certa dificuldade, então eu resolvi mudar o meu projeto todo, né? E eu peguei essa condição de solidão no exílio, né? Digamos assim, essa solidão no exterior, para ser motim, para ser carro alegórico, aí, abre alas, né, da minha pesquisa. E aí, por isso, a ideia vem o surgimento de fazer uma performance, que é uma prática que, por mais que a gente trabalhe com colaboradores, em geral, ela surge de um performer, né, é individual, e aí vem a ideia de nascer a Rainha da Solidão, unindo aí a ideia do tema da minha pesquisa, que é a performance, e do assunto que eu gostaria de trabalhar, que é a solidão do homem contemporâneo, a solidão desse homem na cidade. Né? Então, eu começo a caminhar a partir daí. Tá, eu vi aqui que a Flávia Teixeira está aí. A Flávia Teixeira é a Bluí também, é a atriz do grupo Abluí, está agora em São Paulo. Um beijo, Flávia. Bom, por que a Rainha da Solidão? Né? O nascimento dessa rainha se dá especialmente, primeiro, eu fui morar em Portugal, né? Um país que até hoje respira essa monarquia. Né? Você anda pelas ruas de Lisboa, você passeia pelo país, você está o tempo todo, palácios, castelos, o nome das ruas. Então você fica ainda, digamos assim, meio que embebido desse sistema monárquico culturalmente nesse convívio dentro de Lisboa. Primeiro isso. Depois vem o meu imaginário também, as minhas lembranças dos estudos, né? O Brasil também tem fortemente essas influências, e a gente sabe que a gente tem a ideia da figura da rainha muito presente, muito forte também dentro da história do Brasil. A gente vai ter também essa figura da ideia de um feminino dentro de uma classe aristocrata, machista, patriarcal, mas o poder do que a imagem desse feminino traz, né? Então eu escolho a rainha justamente por isso, porque é o feminino, mas o feminino empoderado, digamos, que representa uma certa força dentro dessa sociedade patriarcal.
E a gente tem muita, digamos assim, influência no nosso imaginário pelos estudos mesmo de história do Brasil, da Carlota Joaquina, da Espanha, e a Maria Leopoldina, que veio da Áustria, né? Então, são imagens de figuras de rainhas muito poderosas que viveram no Brasil e que a gente traz relação nos nossos estudos historicamente. Aí, associado a isso, tem a coisa da cultura popular brasileira, né? Eu moro no Nordeste, em São Luís do Maranhão, e o Nordeste brasileiro ele tem muita ideia da rainha também, culturalmente, né? E eu cito, por exemplo, a festa do Divino Espírito Santo, que tem no Maranhão, mas especialmente na cidade de Alcântara, é uma festa muito mágica, muito bonita, né? E a figura da rainha é muito presente também. Então, são várias coisas que vão, digamos, se costurando nesse momento, que vão desenhando essa ideia, né? E é isso. E a Rainha da Solidão. E aí eu vou pegar essa minha solidão pessoal no exterior, né? Aliado ao sentimento ou à emoção que eu acredito ser a mais presente na sociedade contemporânea, né? Como dizem todos os filósofos que estudam, que trabalham especificamente esses assuntos no âmbito da tecnologia, nós nunca estivemos tão próximos um do outro, tecnologicamente falando, e nunca estivemos tão solitários, tão distantes. Então, eu acho que eu vejo a sociedade contemporânea como uma solidão enquanto um estado coletivo, né? Então, o motivo é esse, né? A priori. Pegar, discutir essa solidão na sociedade contemporânea. Aí vem a ideia, como eu falei, da construção de uma rainha, porque, além de tudo, a rainha, essa imagem forte, que eu acho que empodera também o tema solidão, porque eu queria que alguém, quando visse a performance, sentisse um império, digamos, nesse tema que ela traz. Então, eu queria que essa solidão viesse empoderada também. E por isso a ideia da rainha, né? Da figura da mulher. E aí, além dessa questão, também alguns autores me abarcam muito. Kleber, fica à vontade, tá? Porque eu gosto de falar também, então fica à vontade para entremear perguntas ou pausar por alguma questão. Então, assim, dentro desses autores que me norteiam, digamos assim, os estudos, digamos, as motivações para esse tema da solidão, eu vou destacar alguns, né? Tem muitos outros na tese, mas não dá para contemplar todos aqui, mas eu vou destacar alguns que particularmente eu gosto muito. Um deles é o Guy de Maupassant, né? Especialmente pelo o conto que ele tem intitulado Solidão, Solitude, né? Esse material dele descreve uns amigos que vão cruzando a Champs-Élysées em direção ao Arco do Triunfo e vão discutindo questões referentes à solidão, né? E aí tem um deles que para e diz assim, que é uma frase que me chama muita atenção, que ele diz assim, ele vê um casal, na verdade, de namorados, né? Namorando assim num banco isolado na noite, e ele diz assim, pobre gente, não é desgosto que eles me inspiram, mas uma imensa piedade. Entre todos os mistérios da vida humana, há um que eu penetrei. O grande tormento de nossa existência provém de estarmos eternamente só. E todos os nossos esforços, todos os nossos atos são para fugir dessa solidão. Então, o Maupassant, ele coloca a solidão como uma condenação, né? Que todos nós estamos condenados a isso. E que esse nosso desespero, inclusive, de estarmos com outras pessoas, é por não suportarmos estarmos com nós mesmos. Por isso que nós não damos, muitas vezes, intervalo de uma relação para outra, amorosa, né? Então, a gente está sempre, assim, emendando de um relacionamento do outro, a gente não se dá tempo para, digamos, trabalhar as coisas na gente mesmo, justamente pelo desespero de não ficar com a gente mesmo, né? Então, ele discute isso como um dos grandes castigos aí desse homem.
Ele fala o seguinte, que a solidão, para ele, é sem dúvida um dos temas mais inspiradores do universo artístico. Por quê? Se a gente for parar para pensar, toda a arte em geral, né, ela tem a solidão como um grande inspirador. Se a gente for parar para pensar, tem muitos artistas que provocam essa solidão, se afastam de familiares, se afastam, né, dos amigos, eles provocam essa solidão como instrumento de inspiração. Então, aí já não temos mais a solidão como uma condenação, mas como uma inspiração, né? Então, cada filósofo, cada pensador vai ter, digamos assim, uma forma de estar abordando essa questão. Bom, mais na frente eu falo sobre essa coisa diretamente ligada à tecnologia. E aí a gente vai ter, tanto na música, quanto na dança, quanto nas artes visuais, no teatro, a solidão como um grande conteúdo, digamos, de inspiração de obras, né? A gente vai perceber isso em vários períodos, mas a gente vai perceber isso especialmente agora. Assim, eu acho que no momento que a gente está vivendo, essas são algumas questões do modernismo para cá que são muito presentes nas obras dos artistas, né? Isso vai marcar muitos artistas, especialmente no caso aqui do teatro, que são algumas figuras como o Beckett, que eu vou já falar também, que é outra inspiração. Eu vou chamar a atenção também pro Peter Paul-Pelba, que ele é radicado no Brasil, mas ele nasceu em 56 em Budapeste, na Hungria. E ele é professor agora titular da PUC, de São Paulo, né? Ele fala muito sobre essa questão de um homem, na contemporaneidade, um homem dormente, de um homem entorpecido. Ele chega a usar a expressão de cyberzumbies, né? Ou seja, o homem ficou meio sorumbático, zumbi, né? Nessa questão desse... Tanto pela questão do poder, poder que eu falo mesmo, governamental, né? Dos lugares, quanto também sobre a questão desse exacerbamento tecnológico. Que aí a gente vai perceber, a gente sabe que a tecnologia é um grande aliado na educação, nas artes, na cultura em geral, na economia, né? A gente reconhece tudo isso, mas é importante a gente saber também que o excesso dela e um uso não muito benéfico pode vir um resultado totalmente contrário do que se espera, né? Que é a questão dos adoecimentos que a gente tem na contemporaneidade. É provado já, né, cientificamente, os psicólogos falam disso, os psiquiatras falam disso, que muitos das doenças relacionadas à depressão, pânico, ansiedade, eles sempre falam que um dos melhores remédios é se afastar um pouco desse exacerbamento tecnológico, né? Isso alivia um pouco também. Então, tem uma frase do Peter Paul-Pelba que ele fala sobre isso, que ele diz o seguinte: seja como for, poderíamos dizer que na pós-política espetacularizada e com respectivo sequestro da vitalidade social, estamos todos à mercê da gestão biopolítica, cultuando formas de vida de baixa intensidade, submetidas à mera hipnose, mesmo quando essa anestesia sensorial é transvestida de hiperexcitação. É a existência dos cyberzumbis, pastando mansamente entre serviços e mercadorias. Então, ele fala que a gente está meio que robotizados, né? Meio sorumbáticos nessa sociedade, que perdemos a capacidade, digamos, de crítica, de despertar, de ir contra as coisas que nos são impostas, que a gente está num certo aprisionamento coletivo, num certo adoecimento relacionado a isso. E essa é uma das coisas que me inquietam muito no meu doutorado, como criar uma performance para tocar esse homem contemporâneo, que é um homem que não tem tempo, que é um homem que anda corrido, que é um homem que só olha para os ecrãs, né, ou telas dos seus computadores, né? A gente vai assistir a um show ao vivo, paga para assistir, mas ao invés de tu olhar ao vivo, tu bota o celular na frente, né?
Então, historicamente, a gente desaprendeu a ver, o saber ver é uma conquista milenar, e eu acho que a gente está num momento de regressão disso, a gente está desaprendendo a isso, né? E aí isso me chama muita atenção. Como que eu vou conseguir afetar, né? Porque assim, uma das funções da performance é esse afetar, esse afeto, esse afetamento. Como que eu vou tocar nesse homem que nem olha para o que ele vê? Ele não olha para o que ele, né? Ele está com o olhar em outra, numa tela, ele não está no ao vivo. Como que eu vou poder apresentar uma performance, chamar a atenção desse homem contemporâneo que está ali no saguão do aeroporto, ou numa parada de ônibus, ou mesmo numa galeria? Como que eu vou conseguir tocar, afetar? Né? Esse, para mim, foi um dos grandes desafios. Ainda só dando continuidade aqui, essa questão da solidão, a gente volta já para essa questão da performance em si. Eu destaco também o Schopenhauer, que é um cara que escreveu, por exemplo, Aforismos para a Sabedoria de Vida. Ele escreveu em 1851. Nossa, relativamente bastante tempo, né? E é tão atual, né? Eu acho que esse é um dos poderes da arte, da literatura em geral, que assuntos de ordem humanas, né? Por exemplo, se você pegar um texto grego, sei lá, Medeia, de Eurípides, que fala sobre a paixão, sobre o ciúme possessivo, e você pode trazer esse texto para outro, ele é atualíssimo. Quantos crimes existem por questão de ciúme no Brasil hoje? Quantos casos de feminicídio, né, causados por essa questão de ciúme? Então, a arte, ela tem esse poder de transcender o tempo e o espaço, né? Então, esses assuntos, eles vão estar sempre muito presentes. E o Schopenhauer fala dessa questão da solidão, né? E de uma forma muito presente. Só que ele fala, eu vou ler um trechinho aqui bem pequeno, que ele diz o seguinte, que eu acho assim que é uma porrada, como eu brinco, uma porradinha no estômago da gente para dar um... Ele fala assim: cada um pode ser ele mesmo inteiramente apenas pelo tempo em que estiver sozinho. Quem, portanto, não ama a solidão, também não ama a liberdade. Apenas quando se está só é que se está livre. A coerção é a companheira inseparável de toda a sociedade que ainda exige sacrifícios tão mais difíceis, quanto mais significativa for a própria individualidade. Dessa forma, cada um fingirá, suportará ou amará a solidão na proporção exata do valor de sua personalidade. Pois, na solidão, o indivíduo mesquinho sente toda a sua mesquinhez, o grande espírito toda a sua grandeza. Numa palavra, cada um sente o que é. E aí talvez venha a ação, né, de que portanto que muitas vezes a gente não suporta estarmos com a gente mesmo, porque a gente não suporta quem a gente é. Eu acho que vale muito a reflexão relacionada a isso. Então, eu acho que o Schopenhauer, ele diz que se é com Deus, é inspiração, a solidão vai depender da tua personalidade, da tua índole, digamos assim, né? Porque os que são, digamos, bons vão adorar. Seria mais ou menos isso, trocando. E aí, mais só duas pessoas que eu gostaria de citar, que eu acho que são fundamentais nesse escopo aqui da pesquisa, seria o Samuel Beckett, né? Conhecido como teatro do absurdo. Muita gente fala de um teatro nihilista, que é o teatro do absurdo, é assim desenhado, é assim compreendido. E eu particularmente vejo o Beckett como um homem triste, muito triste. Um homem triste e sem esperança, sabe? Não deixa de ser, claro, o niilismo isso, mas assim, eu vejo que muito mais que absurdo ele está nessa questão de uma tristeza pelo reconhecimento dessa sociedade, né? E ele se ocupa muito da miséria e da solidão do homem também, e é como se também não tivesse muita expectativa de amanhã, né?
mas também não há um desistir disso. Continuemos, né? Continuemos. Seria mais ou menos isso as mensagens. Acho que quase todas as obras dele, por exemplo, Esperando Godot, não sei se vocês conhecem a obra, para quem conhece, tem o Vladimir, tem o Estragon, e eles passam a vida esperando Godot. Eles sabem que Godot não existe e que Godot nunca virá, mas esse é o sentido da vida deles, esperar Godot. Inclusive, tem um momento na peça que eles querem se matar. Vamos se matar, eu te mato, tu me mata. Aí a gente acaba logo com isso, vamos. E eles combinam, né? Tu sobe aqui, pega meu cinto, eu te amarro na árvore, que o cenário é só uma árvore. E aí ele diz assim, ei, não vai dar certo, porque depois que tu morrer, eu vou subir na perna de quem? Para que eu morra? Não, a morte não é saída. Então ele traz essa mensagem também de que morrer também não é solução de nada, né? O suicídio também não resolve nada. Então a gente está meio que numa condenação eterna, mas que a gente precisa insistir nela, né? Como ele fala em Fioravante Marche, errar melhor, né? Errar igual não, a gente erra, tem que continuar. Então é um arrastamento nessa busca de continuidade diante desse homem, nessa solidão. E por último, uma das figuras que eu toco muito também na tese, que me inspirou muito na rainha, é a Clarice Lispector, né? Eu acho que falar em solidão, um pesquisador qualquer do Brasil e não lembrar dessa maravilhosa autora, né, poetisa, contista, enfim, literária, é ser injusto, né? Porque eu acho que a Clarice Lispector, ela traz um material muito forte, muito intenso sobre essa condição do homem na solidão. E ela fala no lugar de agora também, né? Então eu vejo que ela é muito atual nessa fala dela. E isso eu acredito e vejo. Bom, ela traz para mim muito material, né? Inclusive, eu começo, quando eu vou falar do nascimento de uma rainha, usando uma frase dela que ela diz assim: você vai fazer o que eu vou fazer. Dizer. E me arriscar a enorme surpresa que sentirei com a pobreza da... Porque quando a gente fala de algo que é vivido, né, parece que as coisas se perdem também no meio das nossas falas. A experiência vivida, ela tem uma dimensão muito maior aí na vida da gente. Não sei se alguém tem alguma colocação até agora, eu vou continuando, tá? Eles só fizeram... Eu posso só dar uma complementação, hein? Teve a professora Nelly, doutora Nelly, ela até complementou aí que hoje existe a solidão, está sendo muito usada como um espaço de criação e inspiração. E também todos esses desafios da arte contemporânea. Mas entrando tudo nisso, nesse momento de pandemia, provavelmente, que é um momento de maior isolamento também, que houve, pelo menos nos últimos anos da humanidade, e que, como a doutora falou, nós estamos próximos, muito próximos, diretamente, através de conexões, mas todo mundo dentro da mesma sala na casa, e cada um com seu celular e ninguém conversa com mais ninguém. Então é um grande desafio. Olha, e também teve um outro comentário muito bom ali também. Eu não lembro quem que colocou. Teve um comentário muito bom também ali, doutora, que é as pessoas não conseguissem suportar a si mesmo. Então hoje eles estão com muitos desafios de tentar viver consigo mesmo. Tem pais que não estão querendo que volte só às aulas. Eles estão querendo que os filhos fiquem fora de casa. Então, está todo esse paradoxo hoje na sociedade. Exato. Olha, é maravilhosa a colocação da professora sobre essa questão da pandemia, porque, assim, quando eu escrevi essa tese, eu escrevi há 2 anos atrás, e nunca passou na minha cabeça, né? Acho que na cabeça de ninguém, que iríamos no mundo todo, né? Porque não tem lugar nenhum que está livre dessa pandemia, vivermos um momento tão louco como esse, né? Se a gente lê a gripe espanhola, lê sobre as coisas que passaram, outra coisa a gente está vivendo inserido nisso. Então, cabe muito bem a reflexão, porque eu rememorando aqui para vir conversar com vocês, eu estava pensando, nossa, quem diria, a gente está no meio de uma pandemia
e como o assunto dessa tese, de repente, se tornou super atual, né? Exatamente pelo viés que eu puxo ali da questão do exacerbamento tecnológico, né? E aí vem que alguém colocou aí também sobre esses aprisionamentos de dentro de casa. Eu já me lembro novamente do Schopenhauer, né? Porque agora a gente tem que estar com a gente. Tem gente, assim, eu tô com filha, tô com mãe, nesse momento de isolamento, eu fico pensando assim, quem está sozinho, né? Eu tenho amigos que estão passando pelo isolamento sozinho. Eu não vou medir aqui o que é mais difícil, porque longe de mim, eu acho que cada qual tem seus, digamos, desafios e enfrentamentos, né? Num isolamento social desse, quem tem com criança, idade escolar, é uma loucura, quem está com idoso é outra loucura, quem está sozinho é uma loucura, quem está casado é uma loucura, quem está separado. Ou seja, todo mundo está nos seus, digamos, nas suas particularidades. Eu acho que não tem quem vamos assim, estamos todos na mesma tempestade, em barcos diferentes. Mas não dá para medir a dor de ninguém, porque cada um sabe de si, dos seus atravessamentos, né? E, sem dúvida nenhuma, é um momento que, quer você esteja com alguém dentro da própria casa, quer você esteja só, existe uma espécie de convite forçado mesmo aí, né? Para que você esteja com você mesmo. Eu acho que é um momento de mergulho também para você. E por isso que tem muita gente que não está ficando legal, né? Como a pessoa comentou aí, né, nos comentários, porque não é fácil você estar consigo. E como a gente historicamente não tem, digamos, esse treino, essa prática, você termina realmente criando muitos momentos, digamos, de ansiedade, de angústia, né? Porque está com a gente mesmo, com os nossos demônios e nossos anjos, né? Mexe, é normal. Agora vamos receber da melhor forma, porque a gente não tem jeito, a gente está sendo obrigado a passar por isso, então vamos transformar isso em autocrescimento, né? Vamos também passar por cima aí dos obstáculos e fazer disso alguma coisa também bom para a gente, né? Não é fácil, mas é o desafio que nós temos, e a vida sempre foi isso, cheia de desafios, vamos encarar esse como mais um, né? Alguém quer colocar alguma coisa ainda sobre esses pontos? Posso continuando? Eles acabaram de falar muito sobre as pessoas estarem vivendo, como você falou, com as suas sombras. Então, nunca foi tão consultado na internet como separar. Nunca foi tanto consultado na internet, pesquisado no Google, como lidar com os filhos. Então, as pessoas elas estão se vendo em um outro momento, que antes eles tinham que ficar 8 horas, 9 horas trabalhando, que tinha pessoas que se internam dentro do trabalho para se afastar da sua casa, e chegava em casa e ficava 1 ou 2 horas por dia com os filhos. E também tinha um outro caso bem interessante, que eu sei que não foi exatamente sua abordagem, mas me relembrou isso, que muitas pessoas hoje, doutora, elas tinham o trabalho e iam para casa para relaxar. Então o trabalho estressava, chegava em casa, relaxava. Agora eles estão trabalhando de casa e talvez vai continuar isso por muito tempo. E eles não têm esses dois ambientes para falar, deixei os problemas do trabalho no trabalho e vim só para minha casa. É algo assim que é bem interessante, que tem tudo a ver com, lembrando a todos que estão participando, que tudo isso que a professora pesquisou, relatou, foi feito há 2 anos atrás. Isso é a menor previsão da pandemia. Exato, exato. Olha, é uma loucura isso, eu confesso para vocês, assim, eu tenho uma criança, né, minha filha, ela tem 8 anos de idade, e eu confesso para vocês, eu sou professora, como já falei, e eu estou num cargo administrativo, que é a chefia do departamento, como eu disse para vocês, que não é fácil também. Quer dizer, esses cargos nunca são generosos, né? A gente sabe disso, são cargos já que são por excelências difíceis. Isso no campo presencial. Trabalhar com eles na pandemia tem sido assim, nossa, um momento assim, de muito crescimento também, né?
Só que eu vou dizer ainda para vocês uma coisa: nada disso compara a participar da vida de uma criança em momento escolar, no meio de uma pandemia. Nada. Eu costumo dizer que o mais difícil para mim na pandemia é tentar acompanhar a escola da aluna e ela, e todo o universo da cabecinha infantil. Criança gosta de criança, né? Criança é aquele mundo de... E você vê a situação dessas crianças estarem nesse isolamento, realmente tem sido assim, meu maior desafio nesse momento tem sido, com certeza. Então, para quem está falando aí da questão dos filhos, dessas buscas de entendimento, como lidar com isso, eu quero compartilhar com vocês que a minha angústia é a mesma e que tem sido uma experiência, né, bem difícil, mas vai passar, né? Já tá, vamos acreditar que as coisas estão aliviando e uma hora se resolve. Podemos? Dando aqui daqui, mais algum ponto? No momento não, pode dar prosseguimento, Tá. professora. Ok. Um outro ponto que para mim me é importante falar da Rainha da Solidão, inclusive depois eu posso disponibilizar, eu vou passar o link para o Kleber e ele coloca aí no Prepara Enem o vídeo performance para que vocês saibam visualmente quem é, né? Do que eu estou falando sobre a Rainha da Solidão, que é a questão da travessia do silêncio, que eu chamo, porque assim, na construção da performance, eu tentei muito dar um texto, uma voz para ela. Eu fui buscar, como eu falei, no mundo aí da solidão, me inspirando em pessoas do teatro, da literatura, da filosofia, para poder me inspirar na construção de um texto. Mas eu achei que tudo tornou-se excessivo. Eu acho que a imagem dela, por si só, é uma imagem que já representava para que ela veio, sabe? E aí terminou que ela ficou uma rainha muda, digamos assim, né? O foco principal dela de interlocução é o olhar, é a questão da alteridade, e aí é nesse olhar do outro em que ela se desenha e vai se manifestando, mas ela não tem texto. E para mim foi uma das coisas mais difíceis de fazer artisticamente. Eu já fiz espetáculos longos, eu já fiz espetáculos de todas, assim, né, de vários tipos. Já peguei aqueles bifes, como a gente chama no teatro, aqueles bifes gigantes que a gente diz assim, meu Deus, eu não vou conseguir decorar. Mas, assim, eu vou concordar com a Marina Abramovic, né, da performance, quando ela diz que a coisa mais difícil num trabalho artístico é o silêncio, né? Então, realmente, é um dos aspectos assim, que mais me toca. Deixa eu só ver aqui, colocar na pergunta, né? Qual é o impacto social que a sua tese teve nos dias atuais? Vinícius, eu acho que principalmente o impacto que vem... Eu até falei ainda há pouco, eu estava revendo hoje a tese e estava vendo o quanto algumas questões que eu trato está atual agora, né? Porque um dos pontos que eu falo é desse adoecimento do excesso tecnológico, e se a gente for parar para pensar, mais do que nunca, porque agora a gente antes optava em ir para um bar e ficar no celular, né? Vamos encontrar com os amigos, vamos, chega lá para todo mundo no celular. Antes a gente optava por isso. Agora a gente não tem opção, né? Pelo menos quem está obedecendo o isolamento, né? Não é todo mundo também que obedece. Mas a gente está meio que obrigado a estar em casa e fazendo, digamos, essas saídas virtuais. Então, eu acho que esses impactos de adoecimento, eles estão muito mais, porque, gente, além das mazelas, digamos, do campo emocionais, né, psicológicos, a gente tem também os físicos, adoecimentos de visão. Estou com uma amiga que não está conseguindo trabalhar porque pegou infecção provocada pela luz do computador nos olhos. Está no tratamento sério por excesso de tecnologia. E a gente sabe, na verdade, é que todo excesso ele não faz bem para o ser humano. E a gente está num momento de muito mais excesso do que a gente já vivia. Eu já falava de um excesso há 2 anos, só que agora com a pandemia a gente está num surreal mesmo, né?
Quando começou a pandemia, eu falava assim, nossa, eu me sinto numa distopia. Eu não consigo associar isso à vida real. E até hoje eu ainda me sinto como se a gente tivesse preso em bolhas, né? E a gente tivesse em suspensão dessa vida real. A gente tem noção e a gente tem certeza de que o tempo está passando, todo mundo está envelhecendo, todo mundo está, né? A vida não parou. Mas a sensação que dá nas angústias emocionais é de uma suspensão. Parece que a gente está meio atravancado, assim, não consegue, sei lá, pegar o ritmo das coisas. Pelo menos eu e muita gente que eu tenho conversado e depoimentos que eu tenho acompanhado, a gente está... sim, Vinícius, que bom que já tinha respondido, ótimo. Pois é, e a Marina Abramovic, ela fala disso, né, dessa dificuldade do silêncio, de não falar artisticamente. E para mim isso foi muito forte, essa experiência de um personagem que fica por horas em contato com o espectador e não diz nada, recebendo de todo tipo de provocação. Né? Foi um grande desafio, mas foi muito bom. E a própria Marina, nem se compara aqui, porque no caso da Marina, ela foi convidada pelo MoMA, né? Museu de Arte Moderna de Nova York, na comemoração de 50 anos de carreira dela, para apresentar uma retrospectiva. Então, ela convidou artistas que trabalharam com ela, outros mais novos, para reproduzir performances que ela fez ao longo da vida. E ficou em cartaz por 3 meses, com uma performance chamada Corpo Presente, não, o Artista Presente, né? Que a performance era só ela sentada com vestido vermelho, numa cadeira, uma mesinha na frente, e 1 metro depois, uma cadeira vazia, onde as pessoas iam, sentavam, ficavam 3 minutos, levantavam e davam vez para outras pessoas. Isso durante uma média de 7 horas diária. E durante essas 7 horas diárias, ela não falava, ela não comia, ela não bebia, ela não fazia nada. Se tivesse alguma emergência, tinha um furo lá debaixo da cadeira para alguma necessidade fisiológica, caso viesse. Ela ficava o tempo inteiro nessa mesma posição. E foi um dos maiores desafios da vida dela, né? E que, assim, porque o silêncio também, ele é utilizado nas mais diversas linguagens, inclusive, né? Dos precursores da performance está aí para contar isso. As óperas, números musicais que eram feitos no silêncio, para justamente o discurso que o silêncio grita muita coisa, que a gente falando não escuta, que a gente atuando não percebe. Né? Então, o silêncio ele vem aí imbuído de várias questões. E aí, eu queria só ler um pedacinho da tese que eu digo o seguinte, que a rainha, por vezes, ela parece ser a figura radical da alteridade. A figura que aparece como Epifânia, como corpo e como rosto inalcançável. A alteridade é, desde logo, um conceito relacional. Ela não é um predicado real, como se diz na tradição. Terminação positiva de algo tomado em si mesmo ou na sua formalidade. Então, à luz desse discurso da alteridade, à luz desse discurso de se reconhecer, digamos, pelo olhar do outro, eu vou buscar também referências em Sartre, em Alves, em outros autores que trabalham com essas questões, né? Tem uma peça do Sartre, eu até montei com o grupo Abluí, em 2004, acho. Esse espetáculo foi muito bonito e muito importante para mim, para a minha carreira, assim, eu acho que ele é um divisor de águas, digamos assim. E o Sartre fala, né, que o inferno são os outros. Eu me reconheço pela... É a frase máxima, inclusive, né, do Enclose Entre Quatro Paredes, é isso, o inferno são os outros. Porque eles acreditam que vão morrer e vão ser condenados ao inferno, eles estão esperando que o inferno seja um lugar quente, que federa enxofre, que seja muito cheio de castigos, de tortura, e de repente é colocado a Estelle, uma coquette francesa refinadíssima, presa numa sala junto com um desertor de guerra, que era, né? E mais uma funcionária de Correios lésbica. Então, olha só as 3 pessoas que ele coloca dentro de uma sala. O inferno é conviver a vida inteira entre eles 3, assim, e aí evoca aí, né, que é o olhar do outro, né, a especulação do outro,
é que desperta em mim o que eu tenho de melhor e de pior, né? Muitas vezes é alguém que diz assim, tá saindo peso, né? Alguma tiazinha inconveniente que chega na tua casa e diz, tá saindo peso, né? Aí começam as tuas neuroses, ai meu Deus, tô, né? Então esse olhar do outro tá o tempo todo nos julgando, tá fazendo com que a gente também se perceba nessas construções. Então, por isso essa condição da alteridade é muito importante. E a rainha, ela vai fazer isso, né? Ela vai passear por esse olhar, por essa construção por via do olhar. Então, o objetivo meu aqui, principal nesse jogo aí de alteridade e do olhar do outro, seria como eu já falei anteriormente, eu vou afetar esse espectador e automaticamente como que ele também vai me afetar, né? Porque daí é uma via de mão dupla, né? Eu toco o espaço me toca. Quando eu chego, eu começo a tese, inclusive, falando de uma experiência minha no Père Lachaise, né? Que é o cemitério mais famoso lá de Paris. Eu fui lá e eu estava... Enfim, eu gosto de cemitérios e eu fui visitar. E aí, lá é muito famoso, porque tem, sim, são mais de 70 mil corpos, né? Restos mortais, mas sendo que milhares deles são famosos, da literatura, da música, né? E Edith Piaf, Oscar Wilde, Molière, nossa, Molière, antigão da minha área. Então, a gente, né, tem muita gente, muito estudante de teatro, na verdade, vive ali, de música, né, pelas ruas do Père Lachaise. E eu começo a minha tese levantando justamente uma reflexão sobre isso. Sobre quando você entra no espaço, você transforma esse espaço, quanto você também é transformada por esse espaço. Porque todos os seus sentimentos e sensações vão variar de acordo com o que você também está recebendo do lugar, né? Então, isso também é importante. Por isso, essa condição do espaço também é muito forte e presente na pesquisa. E aí a rainha vai, vamos, digamos assim, viajar, né, e passear por três pontos. Que ela nasce aqui no Brasil, em São Luís do Maranhão, especificamente. A gente faz apresentações na Rua Grande, no Centro Histórico e no aeroporto. No aeroporto, é importante também frisar uma coisa. Um dos focos também da minha pesquisa é a questão do não lugar. Lugar, na concepção de Markel, ele diz o seguinte, que os não lugares são os lugares que não possuem identidades, que não possuem memórias. Que não lugares são esses? Trevos rodoviários, aeroportos, barcos, né? Por quê? Porque tu normalmente, eu vou sair de casa, gente, eu vou ali no aeroporto. Não, tu vai para o aeroporto porque tu vai para Paris, tu vai para o aeroporto porque tu vai para São Paulo, tu vai para o Paraná, né? Então, ele é um lugar de passagem, pelo menos para quem vai para outro lugar. Claro, né? Porque está trabalhando nesse lugar, já deixa de ser um não lugar, né? Espero que tenha dado para ficar claro, porque para quem vive ali, quer falar? Só um pouquinho, professora. Tem uma pergunta aqui do Juredu para você responder, que é quais os recursos metodológicos que você usou para a absorção dos afetos do público. E também, gente, nós vamos ter que estar acabando o meu tempo aqui no Instagram. Eu vou ter que precisar 30 segundos para abrir de novo a live, todo mundo entra de volta. Todo mundo entra de volta e daí nós vamos continuar com a professora, tá? Eu só vou pedir agora para todo mundo dar um print aqui, dar um print de nós e posta nos stories. Marca, por favor, @CássiaPires9, marca @CleverSerafim e marca @prepara.enem.if, que nós vamos, ajude a gente a divulgar essas ações para que mais gente possa participar. Tira um print aí, todo mundo, por favor. Dá tempo para falar ou na volta? A pergunta Não, a gente vai, 30 segundos, eu tenho que encerrar, 30 segundos, a gente já volta, 30 segundos está de volta a live para a gente dar a segunda parte, tá? Eu respondo o Jurandir na volta, tá bem? Obrigado, prof. 30 segundos, gente.